Então, está iniciada a gravação. Deixa eu dar uma repetida aqui, não falei até o momento, então, para a gente não perder nada, tá? Da gravação. A gente vem estudando aqui que a internet ela é baseada em... Toda a rede é baseada em camadas, na arquitetura de camadas, né? Que na internet, especificamente, nós utilizamos protocolos TCP/IP. Na camada 3, ela é implementada pelo protocolo IP. Né? A camada 4, nós temos dois protocolos de transporte, o TCP e o UDP. O TCP é um protocolo orientado à conexão, confiável, com garantia de entrega. E o UDP é um protocolo que não dá as garantias do TCP, porém é um protocolo mais ágil. Tá? Mas, para o funcionamento do IP, é necessário algum controle ainda em cima sobre a camada de enlace. Tá? Para o funcionamento do IP e até mesmo para a própria conversação do protocolo IP entre máquinas diferentes, é necessário fazer algo mais que o IP não oferece. Né? Então, para isso que existem chamados protocolos de controle da internet. Esses protocolos de controle da internet, eles estão na camada de rede, tá? Eles estão junto ao IP. Tá? Para citar alguns apenas, né? Nós temos, por exemplo, o ARP, tá? Temos o ICMP, tá? E temos alguns outros, né? Eles com funções bastante específicas, tá? Que nós vamos estudar. Bom, esse protocolo de controle, então, eles auxiliam o IP no trabalho que o IP tem que realizar. Tá? E eles utilizam também o IP, ou são utilizados pelo IP. Tá? Então, por exemplo, o ICMP ele é carregado pelo IP. Sobre esse ponto de vista, ele até estaria na camada 4, né, já que ele usa IP. Mas ele é um protocolo de camada 3. Ele trabalha junto com o IP. Bom, então vamos dar início aí. São protocolos de controle da internet. Né? O IP, a gente viu aqui, ele é responsável por manter unida toda a internet. Tá? Mas ele não consegue realizar sozinho todo o trabalho necessário. Né? Por isso é que foram desenvolvidos, então, protocolos auxiliares para auxiliar o IP. São protocolos conhecidos como protocolos de controle. Né? Vamos ver o primeiro deles aqui. Começar pelo ARP. Né? Bom, então, o que é o ARP? O ARP é conhecido, a sigla de Address Resolution Protocol, né? Protocolo de resolução de endereço. Ele vai auxiliar o IP na troca de mensagens pela camada de enlace. Né? Por que o IP vai precisar de um auxílio nisso? Vamos dar uma lembrada aqui no conceito do IP. Né? A camada 3 da arquitetura TCP/IP, né? É a camada de rede, nós temos o IP. Na camada 2 e 1, tá? Que é do modelo OSI, ela é implementada na internet numa camada que é chamada camada de host/rede, ou rede/host. Né? E o que é falado dessa camada é simplesmente que essa camada tem que ser... Tá? A única especificação sobre a camada, falar da camada host-rede, é dizer que essa camada ela necessita carregar protocolo IP. Então, qualquer protocolo que seja capaz de carregar o protocolo IP serve para a camada de host-rede. Né? Então, às vezes, é necessário uma adaptação do endereçamento. O IP ele tem uma forma de endereçar, ele tem endereço IP, e a camada de rede ela tem uma forma de endereçar diferente, ela tem um outro padrão de designação de endereço. Tá? Então, é necessário que haja um mapeamento. Tá? Esse mapeamento vai ser feito pelo ARP. Então, na internet, um hospedeiro possui um ou mais endereços IP. Né? Então, o computador ele tem que ter endereço IP para funcionar na internet. Né? Porém, eles não podem ser usados diretamente para o envio da informação de rede. Né? Por que eles não podem ser utilizados? O nível de enlace ele é implementado, em sua maioria, dentro de uma placa de rede. Então, está aqui uma placa de rede. Tá? Placa de rede que vai ser conectada no computador. E ela tem um chip que a controla. Né? E ela tem um endereçamento que é todo próprio da camada de enlace. Né? Uma placa de rede ela vai ser ligada no equipamento de rede. E esse equipamento de rede vai ligar em outra placa, no outro computador. Tá? E vamos pensar no caso da internet, que é o caso mais comum, nós podemos ter várias placas ligadas. Né?
para chegar no destino correto, é necessário colocar o endereço dessa placa de rede que é o destino. Tá? Não, por que não utilizar o endereço IP? Né? O correto é usar o endereço IP, a internet vai usar o endereço IP. Mas essas placas de rede, o hardware dela, não falam IP. Uma placa de rede ela não é feita para falar IP. Uma placa de rede ela é feita para comunicação a nível de enlace. E acima dela pode ter diferentes protocolos. Né? Temos, por exemplo, o protocolo IPX da Novell Network. Tá? É um outro protocolo de rede. Tá? Temos os protocolos de rede no modelo OSI. Tá? Então, uma placa de rede ela não vai funcionar especificamente com um protocolo de rede. E ela tem seu esquema de endereçamento próprio. A comunicação no nível físico e no nível de enlace vai respeitar o esquema de endereçamento da placa de rede. Né? No caso da placa Ethernet, que a gente vai estudar mais adiante, tá? É endereço que a gente chama de endereço MAC. É um endereço de 6 bytes. Né? Porém, na internet, a gente fala em endereço IP. Endereço IP é um endereço de 4 bytes. Né? E a forma de distribuição desse endereço é completamente diferente. Então, é necessário, no momento da transmissão, fazer um mapeamento. Porque aqui está a máquina origem, ela tem endereço IP origem. Aqui está a máquina destino, ela também tem endereço IP destino. A internet vai mandar para o endereço IP do destino, mas a placa de rede tem que mandar para o endereço MAC do destino. Né? Então, o protocolo ARP vai ser o protocolo que vai auxiliar nesse mapeamento, nessa ligação entre o endereço IP e o endereço físico da placa de rede. Então, a placa de rede trabalha com endereços físicos da camada de enlace, ela não reconhece endereços IPs, não adianta. Né? Então, é necessário encontrar uma forma de mapear esses endereços de rede, que é o endereço IP, nos endereços de enlace. Né? Como é que ela distribui? Como é que ela descobre o endereço? Né? A gente tem que pensar o seguinte, existem duas formas de ligação de uma rede ao meio. Né? Ou você tem um host que é ligado diretamente a outro host, né? O hospedeiro ligar diretamente a outro. Tá? Então, nesse caso, não é necessário protocolo nenhum, porque o endereço IP, essa máquina IP, ela sabe que ela tem que mandar para lá de cá, por causa do roteamento. Como só tem uma ligação, é mandar diretamente, não é necessário nenhum tipo de protocolo como o ARP. Tá? Então, nas ligações ponto a ponto, isso que a gente está discutindo é desnecessário. Tá? Não, nem existe. Tá? Agora, se a gente está no ambiente de rede local, por exemplo, onde a rede local mais comum ou é a rede Ethernet, uma rede cabeada, ou é uma rede Wi-Fi, mas seja qualquer uma delas, nós temos várias máquinas ligadas pelo mesmo meio de transmissão. Né? Ou um switch ligando todas as máquinas, né? Ou todas elas se comunicando pelo ar simultaneamente. Nesse caso, sim, nós temos uma máquina enviando a informação que pode chegar em qualquer outra. Aí, nesse caso, vamos precisar de um mapeamento. Tá? Então, como é feito? A máquina simplesmente faz uma pergunta, né? A quem pertence o endereço IP A.B.C.D? Então, a máquina origem, a máquina que vai enviar a informação, ela faz essa pergunta. Essa pergunta vai chegar em todas as máquinas, né? E vamos supor que o destino seja a máquina que está aqui no meio. Essa é a máquina de destino. Tá? Essa máquina responde para a máquina A, que é ela quem possui o endereço IP que está sendo perguntado. E nessa resposta, ela já manda o endereço de enlace dela. Com isso, as máquinas no futuro vão poder conversar, porque vai haver um mapeamento. Tá? Então, o hospedeiro destino responderá com o seu endereço de enlace, tá? E o protocolo que faz isso, tá? Para a internet, é um protocolo chamado ARP, que está definido na RFC 826. Tá? Então, um protocolo bastante antigo que vem funcionando. Né? Então, de uma forma geral, né? Por exemplo, nós estamos na máquina 192.168.0.1, que tem esse endereço MAC aqui. Então, você pode ver que o tipo de endereço MAC é completamente diferente do tipo do endereço IP. Né? E ela quer mandar a informação para o 192.168.0.3. Então, o que a máquina origem conhece? A máquina origem conhece, obviamente, o endereço IP dela, o endereço MAC dela. Tá? E como ela está trabalhando na camada de rede, ela conhece o endereço IP do destino. Porém, ela não conhece o endereço MAC do destino. E a placa de rede, efetivamente, só vai mandar informação para o endereço MAC. Né?
Então, aí que ela faz? Ela faz a pergunta dela. Vem requisição 192.168.0.1. Ele coloca no campo IP origem 192.168.0.1. Carrega o seu próprio endereço MAC. Tá? Diz que o IP destino é 192.168.0.3. Só que ela manda para o endereço de difusão da rede local, que é o caso da internet, é FFFF, FFFF, FFFF. Todos os bits iguais a 1. Com isso, essa informação vai para todas as máquinas da rede. Né? Chega tanto na máquina 2 aqui, quanto na máquina 3. Né? A máquina 2 vai receber a informação e vai desprezar, porque não é para ela. O endereço destino 192.168.0.3, ela é o 192.168.0.2. Porém, quando chegar na máquina 3, a máquina 3 responde. Né? A máquina 3 responde, dê o 192.168.0.3 para o 192.168.0.1. Ela sabe o endereço MAC da máquina 1, porque foi na mensagem original. E na resposta, ela acrescenta o MAC dela, que está aqui, 0012A-FB6784. Com isso, a máquina aprende. Agora, a máquina já sabe, né, qual é o endereço MAC do destino. E pode, com isso, né, trocar informações tranquilamente. Tá? Normalmente, quando duas máquinas vão fazer uma conversação em rede, ou vai ser uma conversação extremamente rápida, a troca de um pacote. Tá? Essa troca aqui é extremamente rápida também, tá? Não causa grandes prejuízos à rede. Tá? Mas quando a gente vai fazer uma transmissão de uma sequência grande de dados, para um arquivo grande, que realmente tem um peso maior na rede, isso aqui só precisa ser feito uma vez. Porque uma vez que a máquina descobre o endereço da outra, do destino, ela começa a mandar uma série de pacotes para ela. Ela não precisa ficar perguntando a todo momento. Aprendeu uma vez já é suficiente. Então, são possíveis algumas otimizações, tá? Para tornar o ARP mais eficaz. Tá? Quais são as otimizações? Primeiro, depois que uma máquina executa o ARP, ela armazena o resultado em cache. Tá? Acabei de falar com vocês. Tá? Isso é algo bastante óbvio que precisa ser feito, porque com isso ela não precisa ficar perguntando a todo momento. Né? E em muitos casos, tem uma outra otimização. O destinatário vai precisar enviar uma resposta. Né? Se, por exemplo, a gente está usando o TCP, a gente já viu aqui que o destinatário ele vai confirmando os pacotes que recebe corretamente. Então, o destinatário também tem que mandar informações para a origem. Tá? Então, um novo mapeamento pode ser evitado, fazendo com que o destinatário inclua em sua tabela, né, o mapeamento. Isso que a gente viu antes aqui é o seguinte: quando chega a requisição para o destinatário, tá? O destinatário responde, tá? à máquina origem, tá? Responde não, o destinatário armazena em sua tabela também o endereço MAC da máquina origem. Agora, se o hospedeiro precisa enviar dados para um outro hospedeiro que se encontra em uma subrede diferente, tá? Isso aqui, repara o seguinte, que a gente fez aqui, foi uma difusão. Então, a informação foi para todas as máquinas da rede local. Né? Então, o funcionamento disso aqui é o seguinte: nós temos uma rede local aqui, tá? Com algumas máquinas. E temos um roteador. Interliga outra rede, por exemplo, uma outra rede local aqui. Quando essa máquina envia uma informação por difusão para fazer o ARP, o que a informação faz? A informação chega para todo mundo no ambiente de rede local. Uma difusão ela só funciona no ambiente de rede local. Chega, inclusive, para o roteador. Mas o roteador ele não repassa a difusão para as outras redes. Senão, qualquer consulta ARP feita localmente passaria para o mundo inteiro. Né? Então, o roteador não encaminha difusão local. Tá? Aí vem a pergunta: como então fazer a transferência de informação de uma máquina para outra? Né? Bom, então, para isso, o hospedeiro transmissor precisa primeiro enviar seus dados para o roteador, né, que vai providenciar o encaminhamento do datagrama para o destinatário. Né? Pode ser necessário que o ARP seja utilizado mais de uma vez ao longo do caminho. Por exemplo, né, aqui, nós temos uma rede. Vamos ver exemplos de envio de dados.
Primeiro, tá? Dá o 9218013 para o 9218011. Depois, dá 13 para 51. Tá? Como é feito isso? O primeiro dá 13 para 11. Tá? Nesse envio, né, ele pergunta simplesmente, quem possui o endereço 9218011? Deixa eu ver isso aqui, né? Aí a máquina 9218011 responde, eu passo o endereço MAC dela, possuo o endereço P192.8.011. E aí vai ser feito o envio, né? Aí aqui nós temos os dados do IP, que está encapsulado dentro do IP. Aqui está a informação do protocolo IP, estão as informações da camada de rede, né? O que é que a camada de rede fala? A camada de rede só trabalha com IP. Então ela bota do 192.168.013 para 192.168.011. Isso aqui vai ser encapsulado, tá, num quadro da camada de enlace. Tá? O que tem na camada de enlace, que é quem efetivamente faz a transmissão da informação? Tem endereço MAC origem, tá? Que está aqui, 00134598, por aí vai, tá? Para o endereço MAC destino. Então, efetivamente, né, os endereços que são válidos para a transmissão física são esse aqui, encontrado pelo ARP. E, se for o contrário, né, e se eu quiser mandar de uma máquina para outra, tá? Não adianta fazer uma difusão, tá? Porque se eu fizer essa difusão, vai ficar preso nesse ambiente aqui local, não passa para o outro lado. Tá? Então, para isso, o que a gente precisa configurar? O que uma máquina precisa para poder funcionar? Uma máquina precisa, para poder funcionar, ela tem que ter um endereço IP. Nós já vimos que ela tem que ter uma máscara de rede. Nós já vimos que ela tem que ter... não vi olhar, né? Mas a gente tem que configurar também na máquina o endereço do roteador. Porque a máquina precisa saber quem é o roteador dela. Ela precisa saber como encaminhar uma mensagem. Uma outra informação que também é necessária, né, para o funcionamento aqui da transmissão, não tanto, mas que também é necessário na internet, seria um servidor DNS, né? Um endereço IP do servidor DNS para fazer a tradução do nome. Né? Bom, feito isso aí, tá? Tendo essas informações, né, como essa máquina vai mandar alguma coisa para 192.168.013? Tá? Primeira coisa que ela tem que fazer é saber se está na mesma rede ou não. Tá? Como uma máquina sabe se está na mesma sub-rede ou não? Tá? Ela vai pegar o endereço IP dela e vai ver a máscara dela. Então ela vê aqui, endereço IP 192.168.013, máscara 255.255.255.0. Então a gente vai ver aqui a importância da máscara para um computador. Como a máscara é essa, tá? A gente sabe que são os 3 primeiros bytes que definem a rede. Então, a rede dessa máquina é a rede 192.168.0. Então, a rede dela é a rede 192.168.0.0. Tá? Ela também aplica essa mesma máscara, tá, no endereço IP destino. O endereço IP destino para ela, no caso, está faltando um ponto aqui, tá? 10.0.0.51. Está aqui para consertar. Tá? Então, o endereço 10.0.0.51. Ela aplica a mesma máscara no endereço IP destino. Então, quando ela aplica a máscara no endereço IP destino, ela descobre que a rede, tá, se usada a mesma máscara, seria a rede 10.0.0.0. Ela vê que são sub-redes diferentes. Tá? A máquina, a origem, ela percebe que ela está mandando uma informação para uma outra rede. Como ela está mandando informação para outra rede, ela não envia diretamente. Ela tem que enviar por intermédio do roteador. Tá? Então, ela precisa mandar para o roteador. Tá? Só que o roteador é uma interface normal como outra qualquer. Então, o que ela vai fazer, essa máquina? Ela vai perguntar quem possui o endereço IP 192.168.0.1, que é o endereço do roteador. Já que ela não pode mandar diretamente, tem que mandar para o intermédio do roteador, ela vai fazer o ARP para descobrir quem é o roteador. O roteador responde com o endereço de enlace dele. Né? Quando o roteador responde, a máquina sabe e ela manda o pacote para o roteador. A gente vai perceber uma diferença aqui no envio anterior para esse envio agora. Tá? Porque
O protocolo IP, ele é um protocolo fim a fim. Então, o IP, ele manda, tá, o endereço do destino. Então, é P 192.18013. Tá? Então, ó, origem 192.18013. Tá? Destino. O destino do IP é a máquina lá no final. Então, o destino 10.0051. Claro isso, né? Agora, o envio no nível de enlace é um envio local. Então, no envio local, quem é a máquina origem? 00134598DA02. Está aqui. E quem é o destino local? O destino local é o roteador. Então, o endereço MAC que está aqui é o endereço MAC do roteador. Né? Então, nós temos dois níveis de entrega aqui. Né? O endereço IP, né? O endereço IP, ele diz qual é a máquina do destino final. O endereço MAC diz quem é o destino local. Tá? Então, a nível de enlace, uma transmissão vai ser feita localmente para o roteador. Essa informação vai chegar no roteador. O roteador vai ver que ele tem que receber, porque está com o endereço MAC dele. Mas o roteador vai perceber que não é para ele o destino final. Porque o endereço IP não é o dele. Então, o MAC é o do roteador, mas o IP é de outro cara. O roteador, nesse caso, vai fazer o repasse. Né? Ele vai ver a porta de saída e vai mandar para o destino correto. Então, quando o roteador fizer isso, o que o roteador vai ter que fazer agora? O roteador tem que mandar para esse cara aqui, o 10.0051. O roteador, então, pergunta quem tem endereço IP 10.0051. Então, o mesmo processo acontece. A máquina destino responde, né? E aí o roteador monta outro pacote. Novamente, aqui, tá? No nível de enlace é uma entrega local. É do roteador para o computador. Tá? Porém, no nível do IP, no nível da camada de rede, o roteador está dizendo, ó, origem. A origem não é o roteador, a origem é a máquina que efetivamente está mandando, o endereço IP dela, mandando para o destino dela. Tá? Então, aí a gente percebe claramente a diferença entre cada protocolo. Né? O protocolo de enlace ele apenas faz uma entrega local. O protocolo IP ele trabalha com entregas finais, desde a origem até o destino. Tá? Se tiver que passar por dezenas de roteadores e enlaces com acesso multiponto, o protocolo ARP vai ter que funcionar essas dezenas de vezes, fazendo mapeamento ao longo do caminho. Se quiser comparar, está aqui uma imagem que tem toda a comparação. Querendo apagar aqui. Agora apagou. Então, tem toda a comparação. Tá? O nível de enlace fazendo a entrega local, o nível de enlace fazendo a entrega local, percebe que são valores diferentes, tá? E o endereço IP fazendo a entrega global, o valor mesmo. Ok, gente? Funcionamento aqui do ARP? Bom, vamos lá, continua aí. DHCP. Tá? DHCP é um outro protocolo que nós temos aqui como protocolo auxiliar do IP. Tá? Para falar sobre o DHCP rapidinho, tá? O ARP ele é um protocolo, tá? Onde a máquina conhece o endereço IP e o ARP faz o mapeamento do endereço IP para o endereço de enlace, que eu vou chamar aqui de endereço MAC, tá? Que é o que a gente tem no mundo real. Tá? Então, esse é o ARP. Tá? Vou deixar aqui bem claro, ARP. Surgiu, com o uso da internet, uma situação de máquinas que não tem muita configuração, então que a gente precisa fazer uma configuração dinâmica na máquina, a gente não quer ficar configurando máquina a máquina, que é uma máquina receber um endereço IP automaticamente. Tá? Esse endereço IP recebido automaticamente,
como a máquina, como vai ser o controle dele? Tá? O controle vai ser por intermédio do próprio endereçamento MAC. Né? Então, a máquina ela tem um endereço MAC que ela conhece, que é o da placa de rede dela, e ela faz o processo inverso. Ela fala qual é o endereço MAC dela e ela pergunta para alguém qual é o IP dela. Então, ela fornece o endereço MAC e alguém, com base no endereço MAC dela, diz para ela quem é o IP dela. Né? Esse protocolo, primeiro a ser desenvolvido, foi um protocolo que acabou ficando conhecido como ARP, né? Que é o ARP reverso. A reverse ARP, já que ele faz o inverso do que o ARP faz. Né? O ARP, dado o IP, ele dá o MAC, ele dado o MAC, ele dá o IP. Né? Esse protocolo, a ARP, é um protocolo muito antigo, ele é muito pouco flexível. Tá? Não tem muito o que se falar dele, na verdade, ele é um servidor, que o servidor tem um grande tabelão, né? Essa tabela nesse servidor ela é montada com base em linhas, né? Onde uma linha tem endereço IP, na outra linha tem endereço, desculpa, numa coluna tem endereço IP, na outra coluna tem endereço MAC, e quando é feita a pergunta, ele responde IP e está resolvido. Tá? Ele é só para dar esse endereçamento IP. Né? Mas esse esquema, viu-se que poderia melhorar ele bastante. Né? O DHCP ele é uma evolução RARP. Tá? Na verdade, do RARP veio ainda o boot IP. Né? O boot IP ele foi um protocolo que ele evoluiu o RARP. O RARP dava apenas endereço IP, mas para uma máquina funcionar, ela precisa de outras informações além do endereço IP. Ela precisa de informação de quem é o roteador dela, ela precisa de informações de qual é a máscara de rede dela, do servidor DNS dela. Tá? Então, o BootP ele expandiu o RARP de forma que ele pudesse oferecer mais informações. Tá? Mas o BootP também é baseado num tabelão, tá? Onde esse tabelão contém todas as informações de uma máquina. Tá? Viu-se que poderia melhorar ainda, então o BootP evoluiu para um protocolo que é o protocolo DHCP. Tá? Então, o DHCP ele é uma evolução do BootP, ele é bem mais flexível que o BootP, ele fornece todas as informações que o BootP fornece e mais algumas, ainda baseado no endereço MAC, tá? Mas um protocolo mais completo. Né? Então, é um protocolo que nós vamos estudar aqui, mas só para chamar a atenção de vocês que tem toda uma evolução histórica. Tá? E se vocês pegarem os sniffers de rede, por exemplo, e pedirem para solicitar, para verificar o protocolo DHCP, né? O Wireshark, por exemplo, tá? Que é um excelente sniffer de rede, tá? Se você pedir, ele vai te falar que o que está passando na rede são pacotes BootP. Tá? Porque o DHCP ele apenas mudou o comportamento do BootP, mas o DHCP ainda usa o mesmo formato de pacote, né, de mensagem do BootP. Né? Então, por isso eles compartilham o mesmo pacote. E as mensagens são identificadas na rede como mensagens de BootP, não como mensagem DHCP. Mas vamos ver aí o funcionamento então do DHCP. Para ter acesso à internet, um hospedeiro precisa ser configurado com alguns parâmetros. Né? Quais são os parâmetros mínimos que a gente precisa configurar? Endereço IP. Né? Uma máquina tem que ter endereço IP para poder falar na internet. Ela tem que ter uma máscara de subrede, para ela saber quem é a subrede dela. Né? O endereço do gateway, que é o endereço do roteador. O endereço de um servidor DNS, que é para fazer o mapeamento de nomes em endereço IP. Essa é a configuração mínima. Com essa configuração aqui, a gente garante que uma máquina tem acesso à internet e consegue falar com outras máquinas. Tá? Esses parâmetros devem ser configurados em todos os hospedeiros de uma organização. Tá? Então, é necessário que se configure as máquinas com essas informações. Tá? Isso pode ser feito manualmente pelos administradores da rede. Né? Uma máquina chega num determinado local, ela precisa ser configurada, um administrador, né, vai lá e coloca esses parâmetros na máquina. Né? Se precisar mudar alguma coisa na rede, tá? A gente vai e muda esses parâmetros aí na máquina. Se a rede for muito grande, tá? Se a rede for muito grande, precisa mudar em várias máquinas. Né? Enquanto não mudar em todas, elas podem não funcionarem mais. Tá? Não funcionarem enquanto não fizer a mudança.
tá? Além disso, principalmente quando a gente tem uma quantidade muito grande de máquinas, tá? É difícil o controle dessas máquinas. Então, às vezes, uma máquina está em uso, o usuário recebe uma máquina nova, tá? E a verdade é o seguinte, embora o TI de uma organização tenha que estar sempre sabendo quando há uma troca de máquina, nem sempre isso acontece. Tá? Algumas organizações não são tão organizadas, tá? Não tem um controle tão rígido. Então, às vezes, existe uma troca de máquina, a máquina velha saiu, chega uma máquina nova. O cadastro da máquina nova, tudo bem, é feito, é colocar tudo, mas o TI não fica sabendo que a máquina antiga não está funcionando mais. Então, ele acha que aquela máquina existe, aquele endereço IP continua reservado para aquela máquina e começa a haver perdas de endereço. Né? E no ambiente onde tem, às vezes, não tantos endereços assim, começa a ter falta de endereço IP, né? Por causa de uma desorganização que na prática acontece. Né? Então, se a gente pudesse ter um esquema de configuração automático, facilitaria bastante. Tá? Um outro caso é o de ambiente onde existe uma grande variação de hospedeiros presentes na rede. Tá? Imagina, por exemplo, um shopping, onde as pessoas hoje um dia chegam com seus celulares e usam o Wi-Fi do shopping. Tá? Imagina o incômodo que seria você ter que levar todo mundo que chega no shopping tem que ir para uma salinha para poder configurar o celular para funcionar naquela rede do shopping, dar um endereço IP. Tá? E outra coisa, como é que seria o controle desse IP? Né? Como que a organização vai fazer para controlar se a pessoa está ou não usando esse IP ainda? Né? Então, são situações que são complexas. Né? E que se nós tivermos um protocolo que possa automatizar a configuração, principalmente a configuração desses endereços aqui, dessas informações aqui, facilitam bastante a vida do administrador e a vida da organização. Para facilitar essa distribuição de endereço IP, tá? E demais parâmetros de rede, tá? Esse entre está demais aqui, né? E administrar a atribuição, né? Tá mais um aqui. Tá? E administrar essa atribuição, tá? A IETF desenvolveu o protocolo DHCP, conforme já falei com vocês, a extensão do bootp, e a especificação dele está na RFC 2131. Né? Nela, um administrador do sistema deve configurar um servidor, então precisamos de um servidor DHCP fornecendo um grupo de endereço IP. Né? Sempre que um novo computador se conecta à rede, ele entra em contato com o servidor e solicita o endereço. Tá? O servidor vai optar por um dos endereços especificados pelo administrador, que a gente chama de pool de endereço, e aloca esse endereço para o computador. E ele faz o controle de quanto tempo o computador pode utilizar esse endereço, fazendo o reaproveitamento do endereço depois, né? Resolvendo de forma automatizada um problema que é um problema chatinho, tá? Do pessoal da TI resolver. Então, de modo geral, o DHCP permite 3 tipos de atribuição de endereço. A configuração manual, que é o esquema antigo, né? Onde o administrador especifica o endereço de que cada hospedeiro vai receber quando se conectar à rede. Então, isso aqui nada mais é do que como se a gente fizesse uma configuração estática em cada computador. A diferença é que eu não preciso ir até o computador. O próprio servidor faz isso remotamente. Tá? Isso aqui não é o ganho do DHCP. Tá? A gente pode até fazer, mas não é o ganho. Mas é útil, né? Se eu quero que uma determinada máquina tenha sempre o mesmo endereço IP, por exemplo, eu quero que uma impressora esteja sempre com o mesmo endereço IP, para facilitar o acesso a ela, se eu precisar acessar remotamente. Eu coloco a impressora para receber por DHCP e no servidor DHCP eu coloco o endereço IP para impressora manual. Uma outra forma de configuração, tá? Eu vou pular aqui para dinâmica, depois eu falo automática. Tá? Uma outra forma de configuração é dinâmica, onde o servidor empresta o endereço para o hospedeiro por tempo limitado, tá? Por tempo limitado, é especificado junto com o empréstimo por quanto tempo o cliente pode utilizar. Tá? E quando o hospedeiro não estiver mais utilizando o endereço, ele vai poder ser alocado para outro hospedeiro. Tá? Então, funciona muito bem. Chega num shopping, por exemplo, você entra com seu celular, você recebe um IP automaticamente. Quando você para de usar esse IP, tá? Por exemplo, o shopping te empresta esse IP por 1 hora. Daqui a 1 hora, se o seu celular não estiver usando esse endereço IP ainda, ele já pode fornecer esse endereço IP para outro celular. Tá? No ambiente empresarial também, uma máquina
que está recebendo endereço IP dinâmico. Se essa máquina é desligada, encostada, nunca mais vai ser utilizada, não fica nem o endereço IP preso à máquina. A configuração automática que eu pulei, ela é um meio caminho entre a dinâmica e a manual. Nela, o administrador vai permitir que o servidor DHCP atribua endereço quando o hospedeiro se conectar pela primeira vez. Então, quando um servidor, um cliente, né, um hospedeiro se conecta pela primeira vez, ele recebe o endereço IP dinamicamente, como se fosse configuração dinâmica. Porém, a partir deste empréstimo, o funcionamento passa a ser como se fosse manual, tá? Porque a partir desse momento vai ser reservado para esse hospedeiro para sempre. Ninguém mais pode utilizar esse endereço IP. E toda vez que esse hospedeiro entrar, ele vai usar o mesmo endereço IP. Tá? Embora isso aqui seja previsto no padrão, o que a gente tem na prática é que os servidores DHCP eles são configurados preferencialmente, primordialmente, com a configuração dinâmica. Né? E para alguns casos bastante específicos, é feita alguma configuração manual, se necessário. Nem todos fazem. Tá? O DHCP trabalha mesmo, tá? O forte dele é com a configuração dinâmica. Tá? Usa o endereço IP dinamicamente conforme a necessidade. Bom, então o servidor DHCP empresta endereço para o hospedeiro por um período de tempo. Nós já vimos isso aqui, né? Comentamos isso aqui. Quando a alocação terminar, o endereço pode renovar ou o cliente pode renovar ou cancelar o seu uso. Tá? Então, cabe ao cliente renovar sempre que necessário. Então, o hospedeiro recebe por um tempo, se o tempo está vencendo, o cliente tem que ir lá e renovar. Tá? Se ele não renovar, automaticamente vai ficar disponível para outro. Agora, ele pode explicitamente cancelar seu uso também. Né? Cheguei no shopping, recebi o endereço IP durante 4 horas, eu posso sair durante 4 horas. Quando eu saio do shopping, tá? Se eu desconecto da rede, meu equipamento avisa a máquina que eu estou desconectando e esse endereço IP fica liberado para outro. Pessoas não costumam fazer isso, né? Costumam simplesmente sair, quando sai do alcance não tem como informar que não vai funcionar mais, esse endereço vai ficar preso por essas 4 horas. Tá? Mas se você está usando, por exemplo, um desktop num ambiente de uma empresa, quando você desliga o desktop, quando o sistema operacional fizer o shutdown, ele vai cancelar o uso e vai liberar o endereço IP para outra máquina. Tá? O DHCP não especifica o tempo para o período de alocação. Tá? Deixa eu explicar essa frase aqui com bastante cuidado, tá? Porque quando fala que o DHCP não especifica uma quantidade, é o padrão do protocolo DHCP. Né? A definição do protocolo DHCP não especifica que tempo será esse, mas esse tempo é especificado. Tá? Fica a cargo do administrador determinar esse tempo. Tá? Então, o administrador vai no servidor e ele diz para cada configuração por quanto tempo ele vai emprestar esse IP. Tá? O protocolo permite ainda, tá, que um cliente solicite por quanto tempo ele quer utilizar esse endereço IP. Tá? Se o tempo for menor do que o máximo especificado pelo administrador, vai ser dado o tempo que o cliente solicitou. Se for maior, vai ser o tempo que o administrador colocou. Então, o cliente pede, o servidor informa quanto tempo vai ser concedido. Então, esses aqui são os estados do DHCP. Tá? No caso, é o estado do cliente. Tá? E como é que funciona? Um cliente, quando a máquina é ligada e ele ainda não tem endereço IP, ele está no estado que a gente chama de inicializa. Tá? Nesse estado, o cliente entra em contato com todos os servidores da DHCP difundindo a mensagem da DHCP Discover. Tá? Utiliza a porta 67 do DP. Tá? Então, como ele utiliza o DP, ele vai enviar uma mensagem. Tá? Repara o seguinte, ele está inicializando, ele quer o endereço IP, ele não tem endereço IP ainda. Então, ele manda para o endereço de difusão, que a gente já viu qual é. O endereço 255, 255, 255, 255. Tá? Ele manda para esse endereço aqui. Todas as máquinas da rede
recebem essa informação. Tá? E quando ele manda essa mensagem DHCP Discover, aqui, ele vai para o estado seleciona. Então, ele está agora no estado seleciona. O que é o estado seleciona? A rede pode ter, tá? E costuma ter mais de um servidor DHCP. Porque o servidor DHCP ele tem um papel importante para a distribuição de DHCP. Todas as máquinas dependem dele para receberem a configuração IP. Então, se ele cai, suas máquinas vão parar de funcionar. Então, a redundância nele é corriqueira e necessária. Tá? Não é necessária também nenhuma máquina para ser só servidor DHCP. O serviço DHCP é um serviço leve, tá? Bastante leve, bastante tranquilo. Você pode pegar uma máquina que está prestando outro serviço e colocá-la como servidora DHCP. Então, você pega lá 2, 3 servidores que você tem, que estão fazendo outras coisas, servidores de rede interna, e coloca eles também como servidor DHCP. É o comum. Nada impede que você tenha bastante dinheiro e coloque, né, servidores para ser só DHCP, também serve. Melhor ainda, por sinal. Então, enquanto está no estado seleciona, os servidores DHCP que receberam a solicitação DHCP Discover respondem. Então, mais de um pode responder. Então, o cliente ele vai receber várias ofertas, que a gente chama de DHCP oferta, que são os servidores oferecendo ao cliente. O cliente vai escolher um dos servidores, tá? E vai mandar para ele uma mensagem DHCP Request. Tá? Então, os servidores oferecem, o cliente escolhe um e requisita para esse servidor. Na verdade, embora o protocolo fale que o cliente fica esperando respostas, ele não fica esperando respostas. Na primeira resposta que vem, o cliente já solicita, né? Não tem por que ficar esperando. Mas isso é de implementação. Tá? Quando ele manda a mensagem da HCP Request, ele está solicitando, ele vai para um estado que é chamado solicita, ele está solicitando. Tá? Nesse momento, o servidor vai responder para ele. Tá? Porque o servidor já ofereceu, ele requisitou, tá? O servidor vai mandar para ele uma resposta chamada DHCP ACK. Essa resposta DHCP ACK, tá? Ela dá início à alocação, ela contém as informações que o cliente precisa, endereço IP, da próprio endereço IP do roteador, endereço IP do servidor DNS, máscara de rede do cliente, e pode ter outras informações também. O cliente segue, então, para o estado que é o limite, que é o estado normal de operação. Então, esse caminho aqui da esquerda foi o caminho para solicitar os parâmetros. Quando ele solicita os parâmetros, ele entra no estado limite e ele vai executar normalmente. Tá? Dentro do estado limite, tá? Existem 3 temporizadores, são chamados temporizador de renovação, revinculação e fim da alocação. Na verdade, é um temporizador só e esses tempos aqui são tempos limites desse temporizador. Tá? O valor padrão do primeiro temporizador é metade do tempo total de alocação. Tá? Então, vamos supor, foi alocado, foi permitido utilizar por 2 horas. Então, ele está no tempo limite, ele pode usar o endereço IP por 2 horas. Chegou na metade desse tempo, chegou com 1 hora, ele ainda pode utilizar por 1 hora, tá? Ele manda um pedido, um novo pedido de uma nova requisição de endereço IP. Ele vai no mesmo servidor que ofereceu para ele, ele pede, posso renovar esse endereço IP? E ele vai tentar renovar por um novo período, no nosso exemplo de 2 horas. Tá? Então, ele envia essa mensagem de HCP Request ao servidor que fez a alocação. O cliente muda, então, para o estado chamado renova. Tá? Se o servidor renovar, o servidor vai responder com DHCP ACK. Então, beleza. Isso aqui é a operação esperada como sendo a operação normal. Tá? Ele recebe mais um tempo de alocação. Então, passado metade desse tempo, nova requisição, nova autorização. Nova requisição, nova autorização. Então, com isso, o cliente fica renovando. Repara o seguinte, quando eu falo que é um serviço leve, né, imagina o Windows, por exemplo, o padrão do servidor DHCP Windows coloca, você pode mudar isso, é claro, mas coloca o tempo de alocação como 8 dias. Tá? Então, se você não mudar isso no Windows, significa que essa máquina cliente, se ela ficar ligada direto 24 horas por dia, uma semana inteira, ela só vai ao servidor solicitar uma renovação uma vez a cada 4 dias. Né? Então, por isso que você pode deixar esse servidor numa máquina, porque é um servidor que não pesa, não tem grandes buffers, não tem muitas informações. Ele usa o UDP,
Tá? Então, ele é muito leve na parte da camada de transporte e pouco utilizado. Agora, e se o servidor não renovar? Tá? Ele está no estado renova e o servidor não renova para ele. Por exemplo, o servidor caiu, o servidor está fora. Tá? Então, vamos ver primeiro esse caso aqui. Tá? O servidor ele pode recusar a renovação. Se o servidor recusar a renovação, ele manda um DHCP NAC, aí o cliente tem que começar tudo de novo com outros servidores. Tá? Isso aqui é algo que não acontece. Se o servidor estiver no ar, ele vai renovar. Tá? Agora, se ele está no estado renova, solicitou, fez um request e não vem resposta. Tá? Aí o segundo temporizador expira 87,5% após o tempo de alocação. Né? O porquê desse valor aí tá? Foi porque alguém quis um dia esse valor meio esquisito. Né? Então, na metade do tempo, ele solicita uma renovação. E ele fica tentando essa renovação, tentando a renovação, ele fica insistindo na renovação, até que passa 87,5% do tempo. Tá? Aí ele vai para um estado chamado vincula novamente. Tá? Nesse estado vincula novamente, tá? Ele manda novamente uma mensagem DHCP request para qualquer servidor. Ele recebeu aqui mensagem DHCP offer de vários servidores. Tá? Então ele vai enviar o request, tá? Para um daqueles outros servidores que enviaram anteriormente, que ele não havia escolhido. Tá? Se outro servidor desse aceitar a requisição dele, ele volta para o estado DHCP ACK. Né? Se não aceitar, ele vai tentando vincular e passar 100% do tempo, ou se os servidores todos mandarem DHCP NAC, nenhum aceitar, ele volta para o estado inicializa. Tá? E aí, no estado inicializa, ele tem que começar tudo de novo, solicitar um novo endereço IP. Tá? O normal que acontece é isso aqui, ó. Inicializa, seleciona, vai para o estado limite e fica variando aqui. Tá? E quando ele termina de utilizar, tá? Ele manda uma mensagem DHCP release para o servidor, onde ele libera os parâmetros que ele recebeu, tá? E ele volta para o estado inicializa ou desliga. Tá? Então, depois de enviar a mensagem ao DHCP release, tá? Ele volta para o estado inicializa. Ok, gente? Tranquilo isso aí? Então, o DHCP, né, é bastante usado. ICMP, tá? Internet Control Message Protocol. Tá? Isso aqui é um protocolo muito importante que é utilizado na internet e que ele visa o envio de mensagens, tá, entre hospedeiros na internet. Então, durante o tráfego de informações pela rede, podem ocorrer erros ou situações anormais que precisem do conhecimento dos hospedeiros. Né? Então, qual é a finalidade do protocolo IP? A finalidade do protocolo IP é enviar mensagem de um hospedeiro, passando pela rede, possivelmente por alguns roteadores, tá? E essa mensagem chegar no destino. Tá? O IP ele se concentra apenas na entrega da mensagem. Mas o que acontece se houver algum erro no meio do caminho? Por exemplo, houver algum problema aqui nesse roteador, e esse roteador não puder fazer a entrega. Tá? Esse roteador ele pode precisar mandar mensagens para a origem. Ou os roteadores podem precisar trocar mensagens de controle entre eles. O IP não tem campos para isso. O IP não prevê isso. Tá? Então, existe o protocolo ICMP que ele constrói mensagens que são as mensagens de controle. Né? Por exemplo, uma máquina está mandando uma informação para uma outra máquina. E, de repente, essa informação chega no roteador e o roteador sabe que essa máquina não existe, ou então essa rede não existe, não está configurado, tá? Uma coisa assim. Se o roteador não informar a origem pode ficar insistindo e mandando mensagens e tupindo a rede de mensagens. Então, o roteador vai e avisa para a origem, ó, endereço inalcançável, destino inalcançável. E a máquina vai saber que não tem como chegar lá e vai parar. São mensagens que são mensagens importantes.
Então, isso que a gente chama de erros ou situações anormais. Numa situação normal, vai haver troca normal de pacote e nenhuma mensagem CMP vai ser gerada. O erro sempre é reportado ao sistema que gerou o datagrama. Tá? Então, sempre para a origem. Então, se foi esse computador que mandou a mensagem, e essa mensagem está destinada a um destino qualquer, e esse roteador encontra o erro, esse roteador vai informar a origem. O ICMP também inclui um mecanismo que a gente chama de mecanismo de envio-resposta, né? ECO, para testar se um destino é alcançável ou não. Tá? ECO, acho que todo mundo sabe o que é, né? Como criança já deve ter brincado de gritar para um morro distante e escutar o grito de volta. Tá? O comando ping, tá? Utiliza essa mensagem ICMP. Então, ping ele é um ICMP. Né? Quando a gente vai no nosso computador, né, acho que vocês já devem ter utilizado, né? Por exemplo, vou botar aqui. Aí estou aqui no computador, vou dar um ping no roteador. Ping 9216801. Tá? O ping ele manda 4 pacotes, vem 4 respostas. Tá? Quem faz isso é o ICMP. Esse comando ping ele é um comando que chama o protocolo IPMP para testar a acessibilidade. Tá? Então, é o comando echo do ICMP. Uma mensagem CMP é carregada dentro de um datagrama IP. Tá? Então, ele é carregado pelo IP, mas ele é um protocolo de controle, então ele também está na camada de rede. E ele é definido na RFC 792. Né? Então, exemplo de algumas mensagens CMP. Tá? São várias as mensagens, vou comentar algumas. Tá? Primeiro é Destination Unreachable, destino inalcançável. Isso é quando um datagrama não pode ser entregue. Né? Então, usada quando a subrede ou um roteador não pode localizar o destino. Tá? Então, se você manda um pacote pela rede para um destino e tem algum problema de roteamento, por exemplo, o roteador não consegue levar até esse destino, ele manda de volta a mensagem Destination Reachable. Mostra a situação que a gente viu que no Datagram IP existe um campo, um flag chamado DF, né? Don't Fragment, é não fragmentar. Se o pacote estiver com esse bit ativado e for necessária a fragmentação, a origem manda de volta como destino inalcançável também. Outra informação é time exceeded, tempo excedido. Tá? O campo TTL, tá? Que é o campo tempo de vida do IP, chegou a 0. A gente viu que o campo tempo de vida é um campo do IP que é decrementado a cada roteador que passa. Tá? Então, quando chega nesse roteador, quando chega a 0, tá? Ele manda de volta uma mensagem tempo excedido, dizendo que não... Dizendo, né? A mensagem já fala tudo, que o TTL chegou a 0. O pacote é descartado e chegou o TTL igual a 0. Um outro aplicativo que o pessoal de rede costuma usar bastante é um aplicativo chamado Traceroute. No Windows é abreviado por TraceRT. O TraceRT ele mapeia o caminho da origem até o destino. Tá? Então, ele mostra os roteadores que tem ao longo do caminho. Isso funciona da seguinte maneira. Né? Você tem uma máquina aqui, né? E essa máquina ela vai passar por vários roteadores até chegar no destino. Tá? Como é que ela consegue saber, né, qual artifício que ela usa para saber quem são os roteadores que estão no meio do caminho? A máquina origem, ela manda um primeiro pacote, manda 4 pacotes, aliás, com campo TTL igual a 1. O campo TTL igual a 1 diz o tempo de vida do pacote, ou seja, só pode passar por um enlace. Quando ele bater no primeiro roteador, o roteador vai chegar a 0 e ele vai informar a origem. Ó, o valor é 0. Tempo excedido, time exceeded. E aí a origem vai descobrir quem é o primeiro roteador. Aí ela manda mais 3 ou 4 pacotes, dessa vez com TTL igual a 2. Com TTL igual a 2, quando passar pelo primeiro roteador, vai decrementar, vai ser 1. Quando chegar no segundo, vai decrementar, vai ser 0. Aí esse roteador vai fazer a mesma coisa, vai dizer, ó, tempo excedido. Tá? Aí a origem vai descobrir quem é o segundo roteador.
e assim por diante. Aí manda com TTL igual a 3, com TTL igual a 4. Tá? Vai, a cada pacote que manda, aumenta o TTL 1. Com isso, o próximo roteador no meio do caminho diz quem ele é. Tá? Só para dar o exemplo aí, né? Fazer aqui o comando também. Cadê meu ponteiro? Tá? Um pouquinho aqui, tá? Dá o comando 3CRT, e botar o caminho até o roteador da Google. Roteador não, o DNS da Google. Tá? Então, o primeiro roteador ao longo do caminho é o 92801, depois 175.161. Então, é que ele mandou com TTL igual a 1, TTL igual a 2, TTL igual a 3, TTL igual a 4, e rastreamento concluído. Né? Passou por 11 roteadores, sendo o 11º é o próprio equipamento da Google. Né? Então, passou, na verdade, por 10 roteadores. São esses caras aqui ao longo do caminho. Tá? Então, esse aqui foi o tempo excedido para TTL igual a 1, tempo excedido para TTL igual a 2, tempo excedido para TTL igual a 3, e é assim que funciona. Tá? Então, a gente viu aí dois aplicativos, né, que é o Ping e o 3CRT, que usam diretamente o ICMP. Tá? Bom, um outro campo é Parameter Problem, né, problema de parâmetro, né, que é campo de cabeçalho inválido. Isso não é para acontecer. Né? Se acontecer, tem alguma coisa de errado com o IP. Tá? A máquina origem e o roteador, elas não estão se entendendo com relação ao protocolo IP. Source sequence, redução de origem, é uma forma bastante primitiva, bastante arcaica de tentar fazer um controle de congestionamento. A gente já estudou aqui o controle de congestionamento da internet, ele é feito pelo protocolo TCP. Tá? O UDP ele não faz controle de congestionamento, mas o IP ele também tenta ajudar. Tá? Esse pacote é conhecido como pacote regulador. Ele usa para ajustar os hospedeiros que estejam enviando pacote demais a fim de evitar, a fim de controlar o congestionamento da rede. Tá? Então, o próprio roteador, quando ele percebe que tem uma determinada origem, que está mandando muito pacote, que esse pacote está gerando uma grande fila de saída e está provocando atrasos nele, ele pode enviar pacotes do tipo source sequence para a origem. Se a origem tiver um software bem comportado, ela vai ter a consciência de que, opa, eu estou complicando a rede. Então, ela vai diminuir um pouquinho a sua taxa de transmissão. Né? Conforme ela para de receber pacotes source sequence, ela pode aumentar novamente. Então, na verdade, ela fica aumentando e diminuindo conforme a chegada do source sequence. Tá? Não é o melhor dos métodos, né? A gente já viu aqui no TCP como o TCP faz, um controle bastante eficiente, mas isso aqui serve, por exemplo, para disciplinar um UDP que esteja mandando informação demais. Tá? Existe também a mensagem redirect, que é quando o roteador percebe que o pacote pode ter sido incorretamente roteado. Tá? É quando um roteador ele tenta informar a rota correta para a rede interna. Tá? Isso normalmente acontece quando você tem, por exemplo, né, aqui ó, uma rede e você tem uma máquina que está configurado com a máscara de rede errada, por exemplo. Tá? Então, ela quer mandar uma informação para uma máquina que está aqui dentro da rede, para a máquina vizinha a ela, mas como ela está com a máscara errada, ela acaba concluindo que essa aqui é uma outra subrede. A gente já viu o que o ARP vai fazer. Como ela vê que é uma outra subrede, ela vai chegar e vai mandar para o roteador. Só que quando essa informação chegar no roteador, o roteador vai ver, não, está do lado de cá, já está certo lá de cá. Então, o roteador ele faz duas coisas. Ele encaminha, obviamente, a mensagem para outra máquina, só que para evitar congestionamentos no próprio roteador, não congestionamento não, mas sobrecarga na porta, ele manda também para a origem um pacote redirect, falando, ó, redireciona e envia direto. Tá? Uma outra situação é redes que têm mais de um roteador. Tá? É incomum, mas podem ter redes que tenham mais de um roteador. Tá? E uma máquina manda informação para um roteador. Só que ele mandou para o roteador errado. Ele deveria ter mandado para o outro roteador, porque o outro roteador é mais eficiente para essa rota. Então, esse roteador ele pode falar, ó, redirect, manda para aquele cara lá. Tá? Então, são formas da gente ajustar o direcionamento de pacotes
no ambiente de rede. Echo request e echo reply, né? Solicitação de echo, resposta de echo, né? Então, é o que o ping faz. Quando a gente faz um ping, a gente manda uma mensagem do tipo echo request, a informação vai até a máquina destino. Quando a informação chega lá, a máquina destino responde com a informação do tipo echo reply, resposta de echo. Então, request em cima, reply embaixo. Tá? Ping. Né? Timestamp request, timestamp reply. Exatamente a mesma coisa que o echo request e o echo reply. A única diferença é que tem um timestamp, que é um selo de hora. Tá? Com isso, quando a informação é mandada, o roteador envia de volta uma informação contendo um carimbo de data e hora. Tá? Com isso, ele sabe a hora que está lá no servidor. Ok, gente? Pergunta aí sobre protocolos de controle. Então, vamos começar a ver aqui roteamento, tá? Para a gente poder fechar a camada de rede. Se não vai fechar hoje o roteamento, tá? Mas vamos começar a ver. O que é o roteamento? Né? A gente já viu no início da disciplina, basicamente, né? No início da disciplina, não, quando a gente começou a falar da camada de rede, a gente falou que a camada de rede ela faz o roteamento e faz o repasse. Né? Isso tudo está ligado diretamente ao trabalho do roteador, que é um equipamento que funciona no nível de rede. Quando o roteador recebe uma informação por uma de suas portas, ele tem várias outras portas de saída. Ele precisa decidir por qual das portas ele vai mandar essa informação. Tá? Isso é o que a gente chama de repasse. Só que para fazer o repasse, é necessário descobrir quais são os caminhos. Quem faz essa descoberta é o roteamento. Né? Então, o roteamento ele é um protocolo, né? A gente vai ter protocolos específicos de roteamento. O protocolo de roteamento ele vai promover uma conversa entre os roteadores para que os roteadores possam concluir qual o melhor caminho a ser seguido. A partir daí são montadas tabelas de repasse para que o roteador possa tomar essa decisão sobre qual linha vai ser a linha de saída. Então, a principal função da camada de rede, né, uma das principais, vamos falar assim, né, é rotear pacotes da origem até o destino, tá, para poder fazer essa entrega. Né? Na maioria dos casos, os pacotes vão necessitar passar por vários roteadores para chegar até o destino. É aí que entra o algoritmo de roteamento. Né? Ele é um software da camada de rede responsável pela decisão sobre qual linha de saída vai ser usada na transmissão de um pacote que entra. Quem faz é o repasse, mas quem decide o que o repasse tem que fazer é o roteamento. Né? Em uma rede de datagramas, essa decisão deverá ser tomada para todos os pacotes de dados recebidos. Né? A gente já viu que em rede de circuitos virtuais, as decisões de roteamento são tomadas somente quando o circuito está estabelecido. Bom, a gente estuda um princípio chamado princípio da otimização, porque esse princípio é que vai permitir o correto funcionamento dos protocolos de transporte. Tá? Esse princípio da otimização, tá? Que foi descrito pela primeira vez por Bellman, tá? Tá o artigo no qual eu escrevi isso aqui, né? Bellman, tá? Dynamic Programming, né? Na Universidade de Princeton, tá? Em 1957, tá? Ele formalizou isso aqui, que é óbvio, tá? Mas é a raiz de todo o esquema de roteamento. Se o roteador B estiver no caminho ótimo entre o roteador A e o roteador C, o caminho ótimo de B a C também estará na mesma rota. Tá? Então, basicamente, está falando o seguinte. Né? Existe um caminho, tá? Que é um caminho que deve ser seguido, tá? De um roteador A até o roteador C. O roteador B está no meio do caminho, o roteador B está aqui.
que o princípio, tá, da otimização fala é que esse roteador B ele está no meio do caminho, né? E eu sei qual é o melhor caminho de A até C. Se B está nesse caminho, obviamente, o melhor caminho de B até C é o caminho que A faz para chegar até C. Não existe outro caminho melhor. Tá? Isso parece ser bastante óbvio, né? Porque qual o melhor caminho de B para C? O melhor caminho de B para C não depende de onde veio. Depende apenas de para onde vai. Tá? Então, os algoritmos de roteamento vão fazer isso. Eles vão descobrir os caminhos e quem está no meio do caminho sempre aproveita o resto do caminho. Isso quer dizer o seguinte, a situação aqui embaixo. Eu tenho uma rede e eu tenho um determinado destino. Quais são os melhores caminhos até esse destino? Eu pego essa rede e eu monto o que eu chamo de árvore de escoamento, né? Que são as ligações, os caminhos que vão até determinado destino. Ora, se esse caminho aqui ele está no meio do caminho até o destino, tá? Melhor, eu vou pegar esse cara aqui, que é esse aqui. Ele tem decisão de ir pela direita ou pela esquerda. O melhor caminho, quando chega nele vindo dos anteriores, é pela esquerda. Então, obviamente, ele vai seguir sempre pela esquerda também, quando ele quiser seguir, né? Então, o conjunto de rotas ótimas de todas as origens para um determinado destino são conhecidas como árvore de escoamento, cuja raiz é o hospedeiro destino. O que um algoritmo de roteamento precisa descobrir? A árvore de escoamento para todos os destinos possíveis. Se todos os roteadores de uma subrede concordarem com a árvore de escoamento, o algoritmo de funcionamento de roteamento está ótimo, ele está funcionando. Ele é um bom algoritmo de funcionamento. Bom, vamos falar o seguinte, só faltou um negócio aqui. É que aqui mudou o assunto e eu não botei um slide de mudança de assunto, tá? Vou anotar para botar lá. Então, aqui a gente estava no princípio da otimização e a gente vai falar agora sobre o roteamento pelo caminho mais curto, tá? O que é o roteamento pelo caminho mais curto? Foi proposto, tá, um algoritmo, tá, para calcular qual é o menor caminho entre duas origens. Tá? E o roteamento pelo caminho mais curto é um roteamento que vai utilizar esse algoritmo para poder encontrar esse caminho mais curto entre dois hospedeiros, né? Então, para escolher a rota entre um determinado par de hospedeiros, o caminho deve encontrar sempre o caminho mais curto. Tá? Uma forma de medir esse caminho mais curto, compreendo o caminho, é em termos de quantidade de saltos, né? Por exemplo, para chegar de A até D, né? Eu posso fazer o caminho A, B, D. Então, nesse caso, teve 1, 2 saltos. Tá? Eu posso fazer o caminho A, C, D. Então, nesse caso, teve 1, 2 saltos. Eu posso ter também o caminho A, C, E, B, D. Aí vou ter 1, 2, 3, 4 saltos. Posso ir por baixo, A, C, D, E, F. Vão ter também 4 saltos. 1, 2, 3, 4 saltos. Tá? Então, a quantidade de saltos mede por quantos roteadores precisa passar. Outra média é a distância geográfica. Na distância geográfica, por exemplo, se eu levar em conta aqui, AB é mais perto, BD. BD é mais perto do que BE. Tá? Esse caminho BE é mais longo que BD. Tá? Tem até um custo maior, mas ele é mais perto. Outra unidade métrica que é bastante utilizada na internet, né, muito boa, é o tráfego nos enlaces. Né? Como é que está aquele tráfego? Está muito intenso? Então, escolha outros caminhos. Né? Então, os valores dos arcos, que são, na verdade, quem vai medir, tá, o custo de um determinado caminho, tá, eles podem ser calculados como uma função da distância, da largura de banda, do tráfego médio, de quanto custa a comunicação. Às vezes é mais caro mandar pacote por um caminho do que por outro, então posso pegar o mais barato. Comprimento médio da fila dentro dos roteadores. O retardo que é detectado normalmente é função do comprimento médio. E qualquer outro fator. Tá? Cada algoritmo é livre para definir como ele vai julgar o peso de um caminho. Né?
Então, alterando a função de atribuição de peso, o algoritmo calcula o caminho mais curto de acordo com esses critérios. Então, existem diversos algoritmos do caminho para calcular o caminho mais curto. Tá? Um deles foi proposto por um cara chamado Dijkstra. Né? Tem gente que chama de Dijkstra, porque em inglês o item são de AI, tá? Ou falam em aportuguesamento, né? Dijkstra. Tá? Mas esse cara, ele é, se não me engano, holandês. Tá? E lá do idioma deles, o DJ é Day. Tá? Então, o nome correto do cara é Dijkstra. Tá? Ele propôs esse algoritmo em 1959. Cada roteador armazena sua menor distância até a origem e o caminho a ser seguido. Né? Na inicialização, vou fazer o seguinte, aqui está o texto explicando como funciona, mas eu vou para o slide seguinte, que no slide seguinte a gente vai ver isso aqui. Tá? Então, só para não passar em branco. Cada roteador vai armazenar sua menor distância do caminho a ser seguido. Né? Na inicialização, não existe um caminho conhecido, então ele tem que, cada distância é marcada como infinito. Está aqui, ó. Eu quero calcular os melhores caminhos até o roteador A. Tá? O roteador A armazena a menor distância em cada caminho a ser seguido. Então, o roteador A, de B para A, custa 2, de C para A custa 5. O caminho local, o valor local, ele sabe. Para o restante, ele não conhece. Tá? Não rodou o algoritmo ainda. Então, está tudo marcado como infinito. Então, tudo marcado como infinito. Conforme o algoritmo progride, os caminhos e os custos são encontrados. Ao final, a gente vai obter a árvore de escoamento. Então, vamos lá. Como a gente automatiza? Como a gente obtém? Qual é a melhor? Qual é a árvore de escoamento de todos os roteadores até o roteador A? Tá? Bom, o algoritmo proposto por Dijkstra faz o seguinte. Ele analisa o menor caminho, o menor custo que ele tem até o momento, e ele parte sempre deste menor custo, tá? Para descobrir quem são os outros menores custos. Então, aqui, no caso, eu só tenho o roteador A. Então, eu estou querendo descobrir para A. Eu conheço os custos para B e para C. Né? O que é que faz, então? B é o de menor custo. Para chegar em B, eu gasto 2. Para chegar em C, eu gasto 5. Tá? Então, ele marca o roteador B. Repara que só o roteador A está marcado. Ele marca o roteador B. E, a partir dessa marcação que ele faz no roteador B, ele consegue descobrir os outros valores. Por exemplo, de B para D, o custo é 6. Né? Tá? De B para D, o custo é 6. Como para chegar em B o custo já é 2, quanto custa para chegar em D passando por B? Né? Então, passando por B custa 8. O 2 mais o 6. Tá? E ele guarda o caminho dele. O caminho dele é por B. Tá? Assim como o caminho de B é por A, né? E o caminho de C é por A. Bom, agora nós temos A e B marcados e temos conhecidos D, E e C. Né? Repara que E também está conhecido, né? Porque de B para E custa 2, até B custa 2, então, para chegar em E passando por B custa 4. Então, agora nós temos D, E e C. Quem é o menor deles? O menor deles é o E. Então, o E é o próximo a ser marcado. Com o E marcado, a gente calcula os custos para os vizinhos de E. O vizinho de E, passando por, indo para F. 4 mais 4 custa 8. Né? Para C, se vier A, B, E, C, custa 4 para chegar em E, mais 4, mais 2 para chegar em C por esse caminho aqui. Então, custaria 6. Como o caminho direto é mais barato, custa 5, ele mantém a informação que já está em C. O próximo menor aqui vai ser entre D, C e F. O menor é o C. Então, ele parte para C e ele calcula. Para chegar em C, custa 5. 5 mais 2 custaria 7 para chegar em E. Então, nada muda em E. Porém, 5 mais 2 custa 7 para chegar em C. Antes, para chegar em D, desculpe. Antes, para chegar em D, custava 8 e o caminho era por B. Como por C custa menos, ele muda. Passa a ser 7 e o caminho é por C. Né?
Bom, agora faltou quem? D e F. Quem é menor dos dois? É o D. Então, ele seleciona o D. E ele vê aqui que no D custa 3 para chegar no F. Seria 7 mais 3, 10. Então, ele mantém o menor caminho, que é o caminho por E, que custa 8. Por fim, marca-se F com o custo 8 passando por E. Quais são os caminhos que nós temos aqui? Os caminhos que nós temos aqui são B chega em A diretamente. C chega em A diretamente. O D, para chegar em A, vai por C. Então, o caminho é esse aqui. E, para chegar em A, vai por B. O caminho é esse de cima. E, por fim, F, para chegar, vai por E. Logo, a minha árvore de escoamento é essa árvore que está aqui embaixo. Esse algoritmo do caminho mais curto vai funcionar aí. Ok, gente? Como é que funciona esse algoritmo proposto por Dijkstra? Desculpa, Dijkstra. Então, ele realmente é um algoritmo bem tranquilinho. Isso aqui é muito fácil de ser automatizado. Vamos ver, então, os algoritmos de roteamento. Vamos ver aqui uma teoria básica. Tá? Aí, na semana que vem, a gente vai conversar sobre o funcionamento mesmo dos algoritmos de roteamento. Tá? Então, os algoritmos de roteamento são executados pelos roteadores de uma subrede, tá? Para que sejam criadas as tabelas de repasse dos roteadores. Né? Para isso, eles precisam trocar informações sobre o estado da rede. Tá? E eles precisam de concordar com a árvore de escoamento a ser montada para cada destino. Todos os roteadores têm que concluir a mesma árvore de escoamento. Se eles chegarem a conclusões diferentes sobre a árvore de escoamento, o roteamento não vai funcionar. Tá? A gente vai acabar tendo loops nas rotas. Tá? Os algoritmos de roteamento eles podem ser agrupados, tá, em não adaptativos e adaptativos. Né? Os adaptativos eles mudam suas decisões de roteamento para refletir mudanças na topologia ou no tráfego. Né? Ou seja, os algoritmos de roteamento eles estão executando o tempo inteiro, eles estão tomando conta do que está acontecendo na rede, e se houver alguma mudança que eles julgam que seja uma mudança significativa na rede, que seja importante mudar o estado do roteamento naquele momento, eles tomam a decisão de fazer um novo cálculo e montar uma nova árvore de escoamento. Tá? Esse tipo de roteamento é conhecido como roteamento dinâmico. Tá? E é, na verdade, para isso que serve o algoritmo de roteamento. Né? O algoritmo de roteamento ele tem que ficar tomando conta da rede, tem que ver se está tudo certo e tem que tomar novas decisões conforme as situações vão mudando. Mas nós também temos os não adaptativos. Eles não baseiam suas decisões de roteamento em medidas ou estimativa de tráfego. Tá? A escolha da rota a ser utilizada é previamente calculada e transferida para os roteadores quando a rede é inicializada. Tá? É conhecido como roteamento estático. Isso aqui não tem nenhuma decisão, as rotas são todas feitas manualmente. Tá? E não é dizer que seja ruim, não. Tem situações que é bastante interessante fazer. Né? Por exemplo, você tem a sua organização tem duas redes aqui dentro. Essas duas redes elas estão ligadas por um roteador. Esse aqui é o roteador interno da sua organização. Esse seu roteador interno, ele se liga a um outro roteador e esse outro roteador vai promover a ligação da sua rede com a internet. Então, aqui é que está a internet, nesse outro roteador. Você só tem uma saída para a internet. Todo o seu roteamento tem que ser por intermédio desse roteador. Não existe outra forma. Se você habilitar o roteamento dinâmico aqui, vai funcionar? Vai funcionar perfeitamente. Só que você vai estar recebendo informações de rota, você vai ficar conhecendo a topologia, né? Você não, seu roteador. Seu roteador vai ficar conhecendo a topologia da outra rede. Tá? Ele vai precisar fazer os cálculos todos. Então, você vai estar tomando o processamento do seu roteador
para coisas que são inúteis, porque o roteador ele vai ser obrigado a mandar para esse outro roteador. Só tem um caminho. Então, essa aqui é uma situação em que não vale a pena habilitar protocolo de roteamento. Você configura manualmente o roteamento na sua máquina. Né? Outra situação em que você pode fazer o roteamento estático são situações como essa aqui, por exemplo, onde você tem a sua rede. Tá? Perdi o meu roteiro. Achei. E você tem um outro roteador aqui, vamos supor que também seja da sua rede, e os dois são ligados. Existe uma ligação entre eles, e existe uma outra saída aqui. Nesse caso, você já vale a pena ter um protocolo de roteamento, porque você pode usar outro caminho caso um caminho caia. Mas você também, é uma situação tão simples essa também, tá? Que a única saída para a internet continua sendo pelo protocolo de cima, e que você também pode não precisar de habilitar protocolo de roteamento. Você chega no roteador aqui de cima e diz que a rota padrão dele é essa, você chega no roteador de baixo e diz que a rota padrão é essa. Tá? E você, nos dois, diz o seguinte, uma outra rota padrão com peso menor é do de cima para cá ou de baixo para cá. Né? Vamos supor que aconteceu um problema e caiu a conexão aqui. Né? A rota padrão desse roteador de baixo é por cima. É por aqui. Né? Como caiu, ele assume outra rota padrão, então ele automaticamente chaveia pelo outro lado. Né? Então, cada roteador fica com a sua saída própria e só usa isso aqui em caso de necessidade. Ou em caso de necessidade de rotear entre as redes internas aqui. Tá? Então, existem várias situações onde pode ser interessante o uso do roteamento não adaptativo. Né? Podem ser classificados como algoritmo de roteamento global. Tá? No algoritmo de roteamento global, ele calcula o melhor caminho com base no conhecimento completo da rede. Vamos supor que eu tenho uma rede aqui de 5, 6, 7 roteadores com vários enlaces entre roteadores. Esse tipo de algoritmo, todos os roteadores conhecem todos os outros roteadores e conhecem todos os enlaces da rede e conhecem exatamente a situação local em cada roteador. Tá? O roteador para isso deve ter informação total da rede. Um exemplo desse tipo de roteamento é o que a gente chama de roteamento de estado de enlace. Tá? A gente vai estudar na semana que vem esse roteamento. O protocolo oficial da internet, roteamento de sistemas autônomos atual, é o protocolo chamado OSPF. O protocolo OSPF é um protocolo de estado de enlace. Tá? É o protocolo oficial hoje para sistemas autônomos. Tá? E nós temos também o que a gente chama de algoritmo descentralizado, onde nenhum roteador possui informação completa sobre o estado da rede. Eles conhecem apenas os vizinhos. As rotas são calculadas com base em informações obtidas com roteadores vizinhos. Um exemplo desse tipo de roteamento é o roteamento de vetor de distância. O roteamento de vetor de distância é o roteamento original da ARPANET. Tá? Era o algoritmo HIP. Tá? Que ainda é usado hoje em muitos locais por ser simples. Tá? Às vezes você tem roteadores que não são tão sofisticados, que não executam o protocolo STF, mas executam o protocolo HIP. E funciona perfeitamente. Para pequenas redes, tá? Funciona sem deixar nada a desejar. Tá? Só não vai tirar proveito dos enlaces como o SPF tira, mas funciona perfeitamente bem. E uma forma também do vetor de distância modificada, tá? É de um protocolo conhecido como BGP. Esse é o roteamento de núcleo da internet. Tá? Faz os grandes roteamentos aí lá dentro do núcleo da internet. O nosso próximo assunto é justamente começar a ver os algoritmos de roteamento. Né? Começar a ver o roteamento por vetor de distâncias. Né? A gente vai começar a ver isso aí na semana que vem. Tá? A gente ainda tem 10 minutos aí. Vou fazer a chamada aqui e vou fechar esse tempo aí para, se alguém quiser falar alguma coisa do trabalho, quiser conversar alguma coisa. Tá? Só puxar aqui a listagem. Já estou com a lista de presença aqui.
Então, antes de falar dos trabalhos, sobre hoje, alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta sobre hoje? Não, professor, não, tá tranquilo hoje. Então, A próxima prova, vai entrar esse assunto e o passado ou é a partir desse assunto? olha, eu vou ver ainda, tá? Mas a gente vai Beleza, ter... beleza. A gente vai, não, mas na verdade é o seguinte, eu vou ver ainda pelo seguinte, eu vou ver o que eu vou medir exatamente qual o volume de disciplina, de conteúdo que a gente vai ter, tá? Ok, ok, Porque ok. no período passado foi o primeiro período que entrou essa questão de trabalho, a nota para nossa trabalho, as outras serem prova, né? Então agora, então acabou que achei que ficou pesado, porque a A2 ficou todo o conteúdo e a A3 ficou todo o conteúdo também. O que eu pretendo fazer é primeira metade do conteúdo para A2, né? E segunda metade do conteúdo para A3, né? Que vai ficar mais fácil Entendi, de entendi. estudar aí. Tá? Mas aí eu vou dizer exatamente até que ponto vai, né? Não, peraí, A2 vai até então, esse ponto, a 3 vai até esse ponto. a nossa A1 é dividida em A1 e... A1 é dividida em duas provas, né? Ou A1 não, não, é só uma? A1 foi o trabalho que vocês entregaram. Beleza, aí vai vir A2 que vai fechar a média, né? Isso. A3 é recuperação, né? A 3 é para substituir a nota da A1 É, ou da A2. substituição, verdade, É. substituição. Professor, o senhor já lançou as notas do trabalho? Eu lancei ontem. Já lançou, Alex, já lançou. É que para mim não está aparecendo. No meu Canvas não tem as notas. Foi no Canvas que o senhor lançou? Não, o Canvas não guarda as notas. Quem guarda as notas é o Universo. Tu tem que ir no sistema do aluno lá. Aí tu vai em sistema do aluno, extrato de notas e tá lá. Ah, valeu, obrigado. Vou encerrar aqui a gravação e se alguém quiser ficar falando do trabalho, tá?